exaltado o nome do Senhor. Nós te amamos, meu Pai, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Glorificado e exaltado a majestade, a grandeza e o poder do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais um domingo aqui na presença do nosso Deus. Um dia maravilhoso lá fora, aqui no Japão. Hoje é 10h30 da manhã aqui no Japão. Um sol tremendo, um friozinho gostoso. Aleluia. Um dia maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, e nós estamos aqui na casa dele, na casa de oração, na casa do Cordeiro, na noiva de Jesus, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Não tem algo melhor nesse mundo, em nossas vidas, do que nós cultuarmos ao Senhor, adorá-lo e fazer a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero já iniciar fazendo uma oração em agradecimento ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, pela sua vida, pela minha vida, pelo nosso ministério e pela essa nação que nós estamos aqui fazendo a missão, que é no Japão. Aleluia. Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Nos rendemos ao Senhor agora, meu Pai. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, Senhor, e nos entregamos a Ti, meu Pai. Aleluia. Só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o poder. Aleluia. Que o Senhor possa nessa manhã, Senhor, nos abençoar, meu Pai, abençoar as vidas que vamos assistir. E já te agradecemos, meu Deus, porque até aqui as Tuas mãos temos alcançado. Já agradecemos ao Senhor, Pai, todos os livramentos, todas as bênçãos, todos os milagres que nós já recebemos do Senhor. Meu Pai, te agradecemos porque, meu Pai, temos a oportunidade de falar da Tua palavra aqui na nação japonesa, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque pela nossa saúde. Te agradecemos pelas providências que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, não deixando faltar nada, meu Pai. Aleluia. Muitas vezes, meu Pai, nós pecamos inconscientemente, mas, Senhor, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o Teu coração. O que nós queremos é alcançar o Senhor. O que nós queremos, Senhor, meu Deus, é ter uma vida eterna com o Senhor. O que nós queremos é Te adorar perante o Teu trono, aí no Teu céu. É em nome de Jesus que nós te pedimos, meu Pai, nessa manhã, e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos já meditar na palavra do Senhor com a pastora Glória, em nome de Jesus, em Salmos 53, versículo 1, versículo 6, em nome de Jesus. Hoje o nosso tema é a palavra é superior de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra é o verbo, irmão, e ela é superior em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar com a pastora. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir então em Salmo 53. Bom dia e a paz do Senhor aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, aqui em Salmos 53 diz assim: a corrupção do pecador e sua redenção. Aos mestres de canto, salmo didático de Davi para a cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que destia,
tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. O que chama a atenção aqui, irmão, nesses salmos, é a respeito da corrupção, do pecado e da sua redenção. Como que nós conseguimos nos render ao nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, pela fé. Segundo, pelo seu aproximamento dele. E terceiro, meu irmão, pela palavra de Deus. A palavra, ela é superior. A palavra que é o verbo que desceu do céu, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e é Deus. O caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra. Então a palavra, quando nós lemos a palavra, como nós lemos agora em Salmo 53, que nos ensina, nos mostra a respeito da corrupção do pecado, aleluia, e a sua redenção, é o momento da sua, você se arrepender dos seus pecados e buscar a esse Deus. Aonde que você vai encontrar esse refúgio? E aonde você vai encontrar essa força? Só na palavra, irmão. Aleluia. Se você ouvir a palavra tocar no teu coração, ela adentrar dentro do teu fundo, do teu espírito, do teu ser, tocando e arrancando todas as arestas, os pecados, você vai observar que a corrupção e o pecado desaparecem. E você vai viver no amor de Deus. Jesus faz isso. E quem vai te convencer... Perdão, deixa eu trocar a pilha. Aqui é ao vivo e a cores. Alô? Pronto, melhorou. Troquei a pila, perdão. A gente nunca esquecemos, né? Mas, então a corrupção do pecado e a sua redenção nos traz uma visão da qual nós queremos se libertar. Talvez você não tenha força agora. Você já tentou, já buscou e não conseguiu. Mas não se preocupe, continue buscando, continue tentando, que uma hora você vai entender. E a palavra é fulminante, ela transforma, ela muda, ela restaura. É o tempo de Deus, o tempo certo, o tempo das mãos de Deus. Quando ela é lançada sobre você, ela arranca todas as suas arestas, arranca todo o seu pecado, arranca toda a sua corrupção, e você se torna, na redenção dele, do Jesus, que é a luz do mundo, mudar totalmente a sua vida. Por quê? Todos nós, filhos de Deus, pode ser o pecador, pode ser o crente, pode ser o ímpio, temos um plano e um propósito de Deus sobre nossas vidas. Então Deus nunca vai desistir de nós, jamais, porque somos filhos, somos criaturas, só temos o livre-arbítrio. Por isso que nós muitas vezes entramos na corrupção, no pecado, mas a sua redenção é para todos nós, em nome de Jesus. A palavra do céu, versículo 2 diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Como que você vai entender que existe esse Deus? Como que você vai buscá-lo? Através da palavra. A palavra é superior a tudo. Até os nossos profundos conhecimentos e entendimentos, a palavra nos traz
a resposta, a força, a direção e a transformação em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir lá na palavra do Senhor, em 2 Pedro, para nós entendermos que nós estamos comentando o que foi escrito lá em 2 Pedro, a carta de Pedro. Em 2 Pedro, versículo 1 ao versículo 21, nós vamos ler a palavra e nós vamos entender, para vocês verem que tudo está ligado. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é superior. Ela fala a mesma coisa desde a fundação até a ressurreição de Jesus Cristo. E depois vai mais ainda a revelação para João na ilha de Patmos, que é em Apocalipse. É o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Por isso que nós vamos pregar a respeito da palavra que é superior para a sua redenção. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler primeiro o prefácio e a saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça, no nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele já está aqui nos ensinando, nos mostrando que ele obteve a fé igualmente, como você e eu, que é precioso isso, é VIP, é algo que nós não conseguimos entender como que existe essa transformação somente através da palavra, que ela revela para você. E aqui Pedro já está falando isso porque ele passou por isso. Jesus, quando chamou Pedro, aleluia, ele diz: afasta de mim que eu sou um pecador. Jesus não falou não, quero que você me siga. Está entendendo? Então ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Graça e paz, versículo 2, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O que ele diz no pleno conhecimento? É justamente através da palavra que você vai conhecer esse Deus, esse Jesus, as coisas do Senhor, as coisas do reino. A hora que você entra na palavra, que você começar a receber revelação do Espírito Santo, a porta da graça, a porta da revelação do céu, ela abre para você. E vai ter uma transformação tão grande, tão maravilhosa, que será VIP na tua vida. Aqueles que muitos estavam perdidos já no pecado, quando receberam a palavra, foram transformados, que até hoje eles dão os testemunhos, eles não sabem como que foi que aconteceu, eles só sabem de uma coisa: existe algo superior na minha vida, existe algo que me transformou, e eu estou aqui para falar dele, que é Jesus Cristo. E aqui já começa assim, irmão, a palavra em 2 Pedro, no primeiro capítulo, a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Então ele já vai nos mostrar como que é a prática, mas tem que ser uma prática progressiva, uma prática que você tem que começar hoje, lendo hoje a palavra do Senhor e dar sequência na palavra. Aleluia. Eu estive entrevistando um jovem ontem aqui na igreja, que é da família. Ele disse assim: muitas vezes eu lia a palavra e eu não conseguia entender. E tem muita gente que fala a respeito disso, que lê a palavra e não consegue entender. Aleluia. Para você ler a palavra e para que você possa entender, irmão, você tem que ler já pensando numa redenção na sua vida, que aí o Espírito Santo vai poder fazer o que com você? Ele vai te transformar, ele vai te mostrar.
E hoje, ele já, na sequência progressiva da leitura, hoje ele já consegue ler e entender. Participar do culto, ouvir pregações, porque aí a palavra do Senhor, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo do que? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a virtude, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Até aqui no versículo 7. Aleluia. É a sua perseverança, é você querer uma transformação na sua vida. Você vai se livrar das corrupções, das paixões desse mundo, e você vai ser transformado. Aleluia. É assim, irmão, que acontece, porque nós somos testemunhas disso. Aconteceu em nossas vidas, e pode acontecer na sua também, que está nos assistindo, está nos acompanhando. E por isso, meu irmão, a pregação da palavra, a palavra, ela é tão eficaz e tão tremenda, que quando você começa a entender, você não quer largar mais, você quer ir nas profundidades. É o que aconteceu com esse jovem que veio aqui ontem. Ele já estava perdido, não sabia para que rumo que poderia ir, mas quando foi, encontrou com o meu filho para conversar. Meu filho é crente, daqueles crentes verdadeiros, jovem também, orientou o caminho, e agora, hoje ele já entende, e quer mais. Depois você começa a entender a palavra, você começa a ficar com sede de aprender mais, de ouvir mais, de buscar mais, de querer participar das coisas na igreja, de querer participar das coisas que o Senhor tem, que Ele tem várias coisas para todos nós. Teu chamado, em tua mudança vai ter um chamado, você vai ter algo que Deus quer que você faça, e assim por diante. Eu não me tornei pastor de qualquer maneira, não, nem imaginava que ia ser pastor, aleluia, mas já estou 20 e poucos anos pastor, mas precisou ter um encontro com Deus, precisou vir pela dor, inclusive. Então é isso que o Senhor muitas vezes faz quando você quer. Quando você quer, você pode vir pelo amor agora, ouvindo a palavra, lendo a palavra, ou então, se Ele quer, você pode ser muitas vezes separado da maneira dele, aleluia, como Elias, que foi separado na caverna, e muitos outros. Moisés teve perseguições, muitos dos seus profetas foram perseguidos. Então, muitas vezes, quando Ele quer que você seja usado por Ele, vai ser que nem Paulo. Quando você começa a perseguir a igreja, começa a perseguir os crentes, começa a perseguir as coisas de Deus, Ele faz como Paulo, te derruba no chão, o poder dele, com um flash só, de uma luz, e você fica 3 dias cego. Aí você vai orar porque tocou na tua carne. É pela dor. Paulo veio pela dor, mas foi o que mais escreveu cartas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ele entendeu, revelação pelo Espírito Santo. E assim pode acontecer na sua vida, como aconteceu na minha,
como aconteceu na pastora, nossas vidas são transformadas no amor do Senhor. É um amor que você não entende, eu não consigo entender, é um amor incondicional, o mesmo amor que Ele entregou a vida dele na cruz, não perguntou nada para você nem para mim, e derramou o teu sangue, você também vai sentir isso. Esse amor por Ele que você, porque Ele está invisível, mas Ele é real. Como que nós podemos entender isso? Amar algo que você não vê, mas você sente. Isso que é interessante. Isso que é muito assim, superior. E a palavra nos leva a isso. Você não consegue ser um médico se você não estudar os estudos na palavra de médico. Você não consegue ser um cientista se você não se aprofundar nos estudos que vieram lá do Egito, vieram de vários lugares. E a palavra é diferente porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. Então, quando ela vem como uma espada de dois gumes mesmo, arrancando, removendo todas as arestas, todo o pecado, tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer. Talvez você não acredite agora que você está se sentindo impactado, mas experimenta para você ver. É algo que nunca mais você vai esquecer, nunca mais você vai sair dos caminhos do Senhor. Por isso que ele fala aqui a respeito, aleluia, da diligência. Inclusive até no versículo 4 ele fala, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Você tem promessa de Deus, irmão? Todos nós temos promessa dele, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O Senhor faz essa limpeza, essa transformação em nossas vidas, e a nossa virtude se torna algo interessante para nós mesmos. Vai ser algo interessante para você, né? Você vai olhar no espelho e ver aquela imagem sua e falar assim, nossa, o que aconteceu? Que mudou tudo. E muda tudo. Os seus parentes, as suas pessoas, os seus amigos vão ver isso em você e vão ver essa transformação. Muitos não vão entender, mas é para não entender mesmo. Mas muitos vão querer o que você recebeu. Aleluia. É o que nós testemunhamos em cima do altar, na pregação do Senhor, o que nós recebemos, o que nós fomos direcionados, o que nós somos separados, escolhidos para pregar a palavra do Senhor. Para você ver, nós somos brasileiros, mas nós estamos pregando a palavra no Japão. Aleluia. Com a igreja, tudo que Deus deu. Então é algo assim que você não entende, mas não é para entender mesmo, porque é tudo de Deus. E se é de Deus, vai permanecer, e se é de Deus, vai ficar. Então por isso não desista quando o Senhor te separar, te preparar, para que você persevere, para chegar na piedade, para que você persevere. Quando você estiver na piedade, você vai se tornar na fraternidade, amar o teu irmão como a si mesmo. Com a fraternidade você vai gerar o amor na sua vida, pelo próximo, pelas coisas de Deus, pela igreja. É algo que só a hora que você entrar, e muitos não conseguem sair mais. Tem alguns que desistem no meio do caminho. Sabe por quê? Nós temos um adversário que ele é sutil, ele é algo que vem nos perseguindo, e ele quer destruir você, e você não deve permitir, porque ele vai vir fazendo sugestões para você, como ele fez no jardim do Éden. Adão e Eva recebeu de Deus autoridade para comer de todos os frutos do jardim,
menos daquela árvore do meio, a árvore do conhecimento, eles não podiam tocar. Deus sempre vai fazer isto com você. Quando você começar a entender a palavra, quando você começar a ser direcionado, Ele vai começar a colocar sobre você a direção, a autoridade dele. Foi colocado em Adão e Eva. Mas a serpente sagaz, enviada por Satanás, chegou com o entendimento do mal sobre Eva e falou assim: puxa vida, Deus deixou vocês comerem todos os frutos do jardim, menos dessa, né? Puxa vida, por quê? Ele é sutil, ele vem tocar ali no teu íntimo. É a mesma coisa, todos os seus amigos saíram para a festa, só você que não foi, porque você tem que ir para a igreja no domingo, é a festa no domingo. Vai te colocar nessa situação, e muito delas Deus vai te colocar, você está comigo ou você está com as coisas do mundo? A transformação é tão grande, você vai observar, que você não arreda o pé da casa de Deus por nada. Você não arreda o pé quando você é transformado na palavra de Deus. Primeiro na sua vida é Deus. O primeiro mandamento diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. E falando aquilo para Eva, na segunda empreitada, já estava Eva e Adão, ele fala: puxa, vocês não comeram ainda desse fruto aqui? Ah, já sei, porque se vocês comerem esse fruto aqui, vocês vão ter os mesmos poderes do que Deus. E o Satanás faz isso com você, deixa você em dúvida nos dias de hoje, se você vai fazer a obra dele ou se você vai fazer as obras do mundo. Como nós somos fracos e pecadores, muitas vezes nós ficamos dividindo no que nós precisamos, do que nós desejamos. E achamos que podemos deixar as coisas de Deus um pouquinho de lado e fazer as coisas do mundo, porque eu preciso, eu necessito. Falta de fé, falta de direção, falta de ser humilde, falta de estar preparado para Deus na plenitude do amor dele. Ele sustentou Elias lá na caverna. Elias se escondeu com medo da Jezebel, do Acabe, porque iam matar ele, porque ele matou os 400 profetas lá, ímpios e mentirosos. Mas Deus falou assim: olha, o corvo vai aí levar carne e água para você, porque a caminhada é longa, e você vai sair dessa caverna. Pronto, Deus faz assim. E falando para Adão e Eva a respeito do fruto, porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a eles. Então subiu sobre eles, Adão e Eva, o orgulho, a avareza, prepotência, poder, ser igual a Deus, mesmo poder de Deus, ninguém pode trocar na glória de Deus. O anjo do mal foi tentar tocar na glória de Deus, desceu ele mais um terço que estava com ele, o Lúcifer. E Adão e Eva, mulher, foi e comeu do fruto, interesseira,
querendo ser igual a Deus, e ao comer ainda deu para o Adão, né? E Deus os perdoou. Deus não fulminou eles, porque ao procurar eles estavam procurando folhas para se cobrir, porque já ficaram com vergonha de Deus, porque fizeram o errado. Então a palavra que você vai ler e vai entender, e ela vai te transformar, vai mudar a sua existência aqui na terra, para que você esteja na plenitude do amor de Deus, para que você receba a sua salvação e entre na vida eterna. Ele diz assim no versículo 8: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Olha que palavra poderosa, irmão. Infrutuoso no pleno conhecimento. Você vai ter a oportunidade de estar no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por que Ele morreu na cruz por você? Por que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Por que Ele está sentado à direita do Pai? E por que para nós chegarmos até o Pai, nós temos que primeiro passar pelo nosso Senhor Jesus Cristo? O porquê que Ele vai vir buscar a noiva dEle? Isso você vai começar a entender no teu espírito, porque o Espírito Santo vai revelar isso para você. Aleluia. E prosseguindo no versículo 9, diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Aleluia. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação e dos seus pecados de outrora. Aleluia. Aquele que você não enxerga, você está cego, você está oco, você está seco. Aleluia. É muitos que estão na igreja também, que se diz que é crente. Aqui na igreja ele é crente, mas lá fora ele já é lobo. Está cego, está oco. Mas Deus vai o pegar e vai ser transformado. Porque senão ele só vê o que está perto, ele só vê as coisas horizontais, ele não olha para o vertical. Abacuque foi a mesma coisa. Se você lê em Abacuque, ele só estava vendo as coisas horizontais e estava desesperado. Senhor, uma oração que eu não aconselho a nenhum crente fazer. Senhor, que bagunça é essa? Olha o que está acontecendo. Olha a política como é que está. Olha o pessoal passando necessidade. Olha quanto a corrupção. Olha quanto a criminalidade. Olha o que está acontecendo. Terremotos, guerra. Só olhando horizontal e cobrando de Deus, quando Deus aparente. Na Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, que tudo isso será necessário, mas não será o fim. Mas Abacuque estava ali falando, como talvez você também comenta isso com seus amigos, comenta isso com ele, porque você não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Se é para acontecer e não vai ser o fim ainda, então nós temos que estar preparados. Então muitos falam, mas por que Deus deixa acontecer isso? Ele não é amor, mas Ele é justiça. E Abacuque só olhando para o horizontal, como todos nós também só olhamos para as coisas horizontais, não olhamos para a vertical.
que a redenção, a cura, a libertação, a vitória, o placar já definido para o crente que é vitorioso, bem-aventurado, está lá em cima, está na vertical. E Abacuque, olhando só para o horizontal, Deus falou para ele: Abacuque, sobe na torre de vigia, olha para o alto. Eu quero ter um particular com você. Muitos de vocês estão nos assistindo, que se tornou crente, talvez um pregador, talvez um obreiro, talvez um diácono, um presbítero, por essa intimidade com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo, com a igreja, né? Muitos de vocês já estão olhando para o vertical. O horizontal você nem se preocupa mais, porque você já tem a certeza da sua salvação, você já tem a certeza de uma vida após essa, você já tem a certeza da vida eterna, você já tem a certeza da vida de Jesus para buscar a sua noiva. Por isso você não sai da noiva, por isso você está sempre na noiva. Aleluia. A noiva é mais importante para você aqui na terra do que qualquer coisa. Aleluia. E quando Abacuque subiu na torre de vigia, que teve um encontro com Deus, aí que ele entendeu: sim, meu Senhor, não quero olhar mais para baixo, não quero olhar mais oriental, só vou olhar para cima. E o crente é assim, o crente convertido, depois que ele entende a palavra, ele lê a palavra, não deixa de ler a palavra, faz o seu devocional cedo, já levanta orando, dorme orando, anda no louvor, louva o dia inteiro, pensa na palavra, está trabalhando, está pensando na palavra, está conversando com o irmão, está falando da palavra, está falando com o ímpio, está falando da palavra, anda com a palavra, guarda a palavra, está na palavra, ele está só com o olhar para cima, na vertical, ele não anda na horizontal. Ele faz as coisas de Deus, ele faz a obra de Deus com muito amor. Você nem vê a hora passar. Ontem à noite, depois do culto, eu estava dobrando as roupas para fazer doações. Eu fiquei até 2h30 da manhã, nem senti a hora passar. É com amor que você faz. Você se dedica para fazer a obra de Deus. Você tem tempo para tanta coisa, você tem tempo para festa, você tem tempo para futebol, você tem tempo para as coisas de Deus, você tem tempo para as coisas dos amigos, você tem tempo para essas coisas. Agora ir para Deus, só você e Ele ali. Deus poderoso. Você ouve tanta bobagem por aí, você ouve tanta conversa por aí, você gosta de conversar com todo mundo, você gosta de se aparecer para todo mundo, você gosta de fazer um monte de coisa, e ir para Deus. Quando você está só você e Ele, cada roupa que é dobrada, eu ficava imaginando, tem uma pessoa lá na África precisando dessa roupa, tem uma pessoa lá no Paquistão precisando dessa roupa, tem uma pessoa lá na Indonésia precisando dessa roupa, tem uma pessoa na estação do Japão, os homeless precisando dessa roupa, cada roupa que era dobrada. Sabe, muitas vezes você está perdendo tempo e você não consegue mais sentir isto. Você não consegue mais chegar na plenitude do amor de Deus. E tão ocupado você está com as coisas do mundo, achando que esse é o certo. Aí ele diz assim para você, irmão: versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Se Deus nos perdoou nossos pecados, eu fui perdoado dos meus pecados. Eu era do mundo. E eu entendi quando eu fui perdoado. Por isso, irmãos, versículo 10. Isso é o que eu acabei de falar. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Aleluia. Procura, irmão, o que é melhor, o que é bom para Deus. Você foi eleito, então procura fazer aquilo que é do Senhor, com muito amor. Pois dessa maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está vendo aí? Coisa simples, que você muitas vezes deixa de fazer do mundo e faz para Deus, toma um tempo seu, né? Então o que acontece? É o que ele falou nesse versículo 11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabou, fechou. Aleluia. O que você está fazendo que você não tem mais tempo para Deus? Glória a Deus. Prosseguindo, versículo 12, o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. O apóstolo Pedro, ele dá motivo por que ele escreveu essa carta. Agora vamos ver por que ele escreveu essa carta. Nós vamos encontrar aqui a razão da qual você é crente. Quer ver por quê? Versículo 12: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, nela confirmados. Aleluia. Você conhece a verdade, você sabe que é dessa forma que acontece, que tem que agir, que tem que fazer. Mas muitas vezes nós ficamos adiando, porque colocamos outras coisas à frente. E Deus, as coisas para Deus é coisa simples. E muitas vezes indagamos: eu não vou fazer mais isso não. Está muito errado isso aí não está desse jeito. As coisas de Deus não são fáceis. As coisas de Deus não são assim tão simples como nós pensamos. Não é mais um, é dois, não. Muitas vezes é um mais um, é três. As coisas de Deus são espirituais, não são carnais. Então muitas vezes nós vivemos assim na prática do mundo. Então tudo tem que ser no horário, tudo tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela maneira, tem que ser daquilo e tal, sendo que Deus já falou: fique em paz, que eu posso fazer muito mais além do seu pensamento. Versículo 13: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou presente a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforce-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo.
Pedro aqui já está falando a respeito da partida dele, mas ele quis deixar essa carta aqui para nós. Então isso aqui está nos dizendo que nós também vamos partir. Nós também não vamos ficar nesse mundo. Nós também vamos não estar aqui. Agora você sabe para onde que vai a tua alma? Quando você falecer, nós temos um tempo. A morte nossa é certa, é determinada por Deus. Se é com 70, se é com 20, se é com 30, se é com 80, se é com 90, se é com 100, ninguém sabe. Só o Deus poderoso que o sabe. Ninguém determina, nem os médicos vão determinar, nem os remédios, somente Deus. Agora chegamos no nosso tema. A palavra é superior a Jesus. Tudo isso que é para nós sabermos que se nós estivermos dentro da palavra, confirmando com o Senhor que a palavra é eficaz, é transformadora, cura, liberta, transforma. Aleluia. E aqui nós vamos aprender com Pedro a superioridade da palavra de Deus. Ele nem fala que é superior, nem fala que é superior, é superioridade. Quer dizer, é mais que superior da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está traduzida em todas as línguas, é o livro que mais vende, vamos falar assim, porque é a voz de Deus. Versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmo fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, João Batista já explicava antes, falava antes de Jesus: hoje eu batizo vocês para arrependimento dos pecados, mas havia um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, que vai batizar você com fogo e com o Espírito Santo. Ou seja, com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Jesus, para mostrar para todos nós que devemos cumprir isto, batizar nas águas, ele foi até a beira do Jordão. Tinha um povão. Quando ele chega, João Batista recebe a revelação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E adentrou sobre as águas, e João falou: eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus responde: para que cumpra as Escrituras, seja feito dessa forma. Assim que Jesus foi emergido nas águas por João Batista, ele levantou a pomba branca, sentou sobre o seu ombro, que era o Espírito Santo, representado pela pomba branca, e a voz abre no céu, rasgando o céu: esse é o meu Filho em quem eu comprazo. Aleluia. Você quer revelação maior que essa? Por isso que Pedro está falando aqui que ele esteve junto com ele, andou com ele, aprendeu com ele por 3 anos e meio. Versículo 18: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo.
Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmão, essa passagem é muito interessante, porque o que tem de profeta por aí dando profetada para encher a igreja ou para enganar você é o que mais tem. Você só vai entender quando você recebe uma profecia e saber que é de Deus, quando você está dentro da palavra do Senhor. Todas as minhas profecias que eu recebi, que eu ia pregar, ia ser pastor, ia pregar para muito longe, eu as recebi, porque cada vez que eu recebia a direção do Espírito Santo. Todas. Teve um pastor que até jogou a gravata em cima de mim, em cima do altar. Então, meus queridos, meus amados, quando você está ligado na palavra, quando você está dentro da palavra, quando a palavra está fluindo na sua vida, na sua mente, quando a sua consciência está cheia da palavra do Senhor, quando o seu coração está cheio da palavra do Senhor, quando você está ligado, algemado com o nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra, meu irmão, você pode estar trabalhando, você pode ter sua empresa, você pode ter seus negócios, você pode fazer tudo isso aí, mas a palavra tem que estar em primeiro lugar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na ponta da tua língua. Você tem que andar com os olhos enxergando a palavra de Deus. Ou seja, você tem que caminhar com o Consolador, que é o Espírito Santo. Ah, mas eu nem conheço esse Espírito Santo não, mas você vai conhecer. Eu nem sei quem é, mas você vai saber quem é. Quando você começar a entrar na plenitude do amor do Senhor, a palavra vai começar a ser superior na sua vida, a transformação é geral. Aí pega que nem quando você põe fogo na gasolina, pega fogo na família inteira. A esposa já começa a olhar uma transformação em você, os filhos já começam a olhar uma transformação em você, porque o Espírito Santo está ali com você e a transformação no seu lar, na sua casa, na sua família é normal. No momento eles vão achar estranho, no momento até os parentes vão achar estranho, os amigos de trabalho, os amigos de escola vão achar estranho essa transformação na sua vida. Assim como aconteceu comigo. Era muito alegre, fazia muitas festas, saía viajando, brincava muito com todo mundo, sempre gostaria de estar rodeado de amigos, de colegas. Mas quando o Senhor me pegou pelos cachos do cabelo e me levou bem no átrio, tirou uma brasa de fogo do altar e colocou nos meus lábios, é o que vai acontecer com você, queimou tudo aquilo. Comecei a buscar, comecei a ir para o monte, orar, e até hoje vou, e não tem mais o que me dá alguma marcha ré para que eu volte atrás.
Jamais. Conheci o caminho, vou permanecer no caminho, doa quem doer, queira quem não queira. Já perseguiram, já falaram um monte, já falaram do meu passado, já não acreditaram. Primeiro é que nem Jesus, né? Chegou lá em Nazaré, no meio da família dele lá, começou a orar, começou a tentar fazer os milagres, ninguém acreditou, nem os irmãos dele não acreditou, mandou ele ir para a cidade maior para poder fazer esses trabalhos lá. Quer dizer, nem a família o aceitou. Mas é assim. A família não aceita porque conhece seu passado, conhece o que você passou, conhece quem você é. E muitos ficam até torcendo para que você volte ao teu passado, porque gostavam de você quando você era do passado. E agora não se aproxima mais de você, não quer mais saber de você, porque você foi transformado. Não quer acreditar porque você se transformou. Então acha que você era pecador e não teve uma restauração. E a família se afasta. Porque agora você tem autoridade. Porque agora você tem direção. Porque agora você fala firme e você fala a verdade. E muitos ficam procurando um errinho seu, para muitas vezes até falar nas redes sociais, que o pastor falou isso, fez aquilo, fez aquele outro. Não é assim? Como está acontecendo com muitos pastores, as perseguições. Mas a gente sabe, a gente entende que não só nós somos perseguidos, como todos eles também foram perseguidos. Os apóstolos, Jesus, ele falou, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, muitos vão matar vocês, é o que está acontecendo na Nigéria, e como vem acontecendo no mundo afora. Mas aquele que perder a sua vida por mim, achará. Aleluia. Então, Jesus deixou bem entendido para todos nós, por causa da palavra que é superior. E quando você adentra, não vá pensar você que você já vai receber prosperidade, chave de carro, chave de casa. Vá pensar você que você vai já obter tudo, ser transformado em tudo. Já vai colocar uma gravata, um terno, vai sentar em cima do altar, vai querer pregar a palavra. Não. Você chega tomando leite. Depois, quando você estiver comendo mocotó, aí você está preparado. Mas isso quem vai fazer em você não é o pastor, não é a sua igreja, não é. Quem vai fazer isso em você é Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Você pensa que Paulo, depois que ele caiu, ficou cego e recebeu o Espírito Santo através de Ananias, o profeta, ele já saiu pregando a palavra na sinagoga? Não, ele demorou um tempo. Teve um encontro com Pedro para conhecer o que aconteceu com Jesus, com os encontros, chamou Pedro para conversar. Demorou tempo. Mesmo ele aprendendo, um Gamaliel, que era um estudioso da palavra de Deus, em Israel, mesmo ele aprendendo, um Gamaliel, estudando a palavra, antes, aleluia, mas teve que ficar um tempo ainda estudando, analisando. E é assim que Deus faz. Mas quando Deus te chamar, não negue esse chamado. Não deixe que ninguém apague essa luz que o Senhor quer que você faça. Talvez você está me assistindo e já passou por isso. Teve o chamado, mas não obedeceu. Aí as coisas começam a dar errado, as coisas começam a não ir para frente, mas você fica insistindo.
Então, se Ele te chamou, aceite, busque, entender e aprender. Porque por mais que você vá para o mundo e queira viver livre no mundo, uma hora você vai ser isolado. Certeza absoluta. Uma hora você vai ser isolado. Aconteceu isso comigo. Tinha um chamado. Desde os meus 7 anos. Que era coroinha de igreja. Estudei no convento de freiras. Então já tinha um chamado. Mas depois que eu mudei para a adolescência, 15 anos, aí larguei tudo. E comecei a viver no mundo. Mas chega uma hora que Ele te pega. Chega uma hora que Ele te separa. Porque Ele sabe que você tem um chamado. O meu conselho, quanto mais cedo você vier ao Senhor, quanto mais cedo você estiver na presença do Senhor, as bênçãos serão derramadas sem medida sobre a sua vida e sobre a sua família. E você que é solteiro, também você será abençoado. Você vai encontrar sua esposa em cima do altar. É uma vida totalmente diferente, abençoada, dentro da presença de Deus, dentro da igreja. Seus filhos vão ser criados dentro da igreja. Não vai se tornar um drogado, um assassino, não vai se tornar uma pessoa no pecado, não vai te dar dor de cabeça. Aleluia. Eu tenho 2 filhos que foram criados dentro da igreja. Hoje são uma bênção. Estão casados, estão abençoados. Nós não temos dor de cabeça. Aleluia. Esse é o meu conselho. Se está tendo briga na sua casa, briga com sua esposa, briga com seus filhos, parece que não estão te obedecendo, estão tendo trabalho, tudo. Irmão, vai para a igreja. Vai para a igreja mais perto do teu bairro aí. Tem igreja que em qualquer esquina tem uma igreja. Vai numa igreja mais perto, não tenha vergonha não. Chega lá, conversa com o pastor. Conversa com a pastora, a esposa. E dentro da igreja começa a participar de culto. Você vai ver como tudo muda, tudo transforma. Vai ver uma vida preciosa na presença do nosso Deus, na superioridade da palavra. Você vai ver que Deus vai adentrar sobre a sua casa, sobre o seu lar. O Espírito Santo revelando, o amor dele conduzindo toda a família. Aí vem tudo, irmão. Vem abundância. Vem tudo. Tudo que você precisa, tudo que você necessita. Vem tudo. Não precisa se preocupar. Quem vos fala isso é um pastor que se converteu e tem mais de 20 anos nessa vida maravilhosa. Então o meu conselho que eu dou a você é isto. Quer uma mudança? Quer uma transformação? Palavra de Deus. Ouve pregação. Tem muitas pregações. Nós mesmo fazemos essas lives. Eu coloco no YouTube. Estou gravando. Depois eu coloco no YouTube meu canal. Meu canal, se você quiser entrar no meu canal, é @Devalmir Reis, tudo junto, 2856. Se você quiser entrar no meu canal, você vai ver todas as pregações que eu gravo lá. @Devalmir Reis 2856. Tudo junto, né? Você entra no meu canal, você vai ver a pregação, assistir depois essa pregação em tempo real. Agora é em tempo real, mas depois lá você pode assistir lá no meu canal. Ou você entra no YouTube, que eu estou fazendo ao vivo.
está no YouTube agora, no YouTube não, perdão, no Facebook, está ao vivo. Então, você é o meu convidado para que você possa estar conosco nessa palavra e ser abençoado pelo poder do nosso Deus. Eu quero que você abra a Bíblia agora. Nós vamos dar um passeio aqui na Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia. Abre a Bíblia aí, irmão, em nome de Jesus. No versículo, no Efésios, abre a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Eu vou ler só o versículo 1, 2, 3 e 4. Aleluia. Para você ver o que Deus faz, né? Então, Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Você que achou aí em Efésios, a carta a Efésios de Paulo, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestações do Senhor. Admoestação do Senhor. Amém? É o que eu acabei de falar. Para que você tenha um lar cristão, para que você realmente possa conduzir a sua família na presença de Deus, está tudo aqui na palavra. Ele nos ensina, nos mostra e o que nós devemos fazer. Essa promessa que está lá nos mandamentos do Senhor, em Lucas 20, Mateus, a respeito dos 10 mandamentos, já vem lá desde Moisés, tempo de Moisés. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Obedece e anda na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui se eu tenho mais que eu tenho. Quero que você abra lá em Salmos 119. Salmo 119, versículo 105, que é muito conhecido, mas esse aqui é primordial. Já lá em Salmos do Antigo Testamento, né? Quem escreveu esses Salmos, já foi revelado pelo Espírito Santo o que nós temos que fazer, a excelência da lei divina. Para vocês verem, a excelência da lei divina. Bem-aventurados os que impreensíveis no seu caminho. Esse aqui eu não falei para vocês. Impreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Agora vamos lá no 105. Esse é o primeiro versículo, né? Agora vamos no 105. 105 diz assim, muito conhecido, muito pregado, mas é importante que fale a respeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha a importância da palavra que é dita aqui em Salmos no Antigo Testamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é lâmpada? Lâmpada não é que é acende, que é acesa. Então, para onde você caminhar, você leva a palavra com você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para onde você for, a palavra tem que estar
com você na ponta da tua língua, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, no teu celular, no teu iPad, no teu aplicativo da Bíblia. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aonde você for, se você tiver com a palavra no teu coração, você é luz. Em qualquer caminho que você for, você é luz, que ilumina, que mostra que você realmente é de Cristo, é de Jesus, é cristão. Porque você está na roda, você já não fica na roda dos escarnecedores, você já não fala palavras próprias, você não se veste de qualquer jeito, aleluia. Você não tem receio, não tem medo de nada. Aonde você fala, abre a boca, fala de Jesus. Aonde você for, pessoas já vão entender que você é crente. Muitos não se aproximam de você. Você não aceita palavras chocarrices, né? Você vive assim, na presença do nosso Deus. É muito importante esse versículo. Nós todos já gravamos e todos nós pregamos a respeito, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você deveria gravar esse versículo também e falar para os seus amigos, falar para a sua família, falar para colocar na sua vida essa prioridade, para que você cresça na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus possa te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler mais um versículo em Isaías 60, versículo 1 ao 3. Eu quero ler esse versículo e depois eu vou ler mais um em João. Vamos lá para Isaías 60. Mais um versículo, Isaías 60, irmãos. Abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 60. Do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: a glória da nova Jerusalém. Vamos mudar um pouquinho aqui. A glória da nova família, da nova casa, a glória da nova família, da nova casa, da nova vida. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 3, vamos ler. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Aleluia. Você nasceu rei. Espiritualmente, você é o cabeça de casal. Você tem um chamado. Por isso que ele fala: dispõe-te, dispõe-te, resplandece, porque venha a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia. Recebe aí a palavra escrito aqui no messiânico Isaías, que são 66 capítulos, que praticamente é o resumo da Bíblia, que a Bíblia tem 66 capítulos, livros. A Bíblia tem 66 livros, aleluia. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, e Isaías são 66 capítulos. É praticamente o resumo da Bíblia. Aleluia. Eu quero ler agora em João 8, versículo 12.
8, versículo 12. Você encontrou? João 8, versículo 12, para nós terminarmos com essa bênção que eu vou ler agora. Aleluia. Jesus, a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me vê, quem me segue, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus. Guarda esse versículo no teu coração. Quem me segue terá a luz da vida, não terá as trevas. Ele está confirmando. Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não anda nas trevas, anda na luz. Para fechar o nosso culto de hoje, a palavra poderosa, a palavra superior é Jesus. Para fechar para todos nós, guardar nosso coração e viver uma semana abençoada na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, ouvindo esse culto novamente, lendo essa palavra, essas passagens novamente, gravando no coração, fazendo a vontade do nosso Deus, buscando sempre Ele e divulgando Ele, o Evangelho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja do bom e do melhor que Deus possa ter para a sua vida e você possa alcançar, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Aleluia. Toda língua possa confessar que Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor. Toda língua possa se prostrar perante o Senhor. Todo joelho possa se prostrar perante a palavra de Deus. E você aceite ainda hoje o Senhor Jesus Cristo como muito suficiente Salvador da sua vida. E batize nas águas do Espírito Santo, no poder de Deus, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa que Ele entregou para nós esse domingo de manhã. Pai querido, Pai de poder e glória, o Senhor é a majestade, a grandeza e o poder. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. E aqui, Senhor, nós nos prostramos ao Senhor em agradecimento, Senhor, meu Deus, da revelação da palavra através do Espírito Santo. Que Ele continue conosco, continue com essas vidas que estão nos assistindo, que venha derramar sobre cada família as bênçãos sem medida sobre a vida dos teus filhos, transformando, curando, libertando, transformando a vida de cada um. Porque agora, Senhor, ao ouvir essa palavra, eles vão meditar na palavra, na Bíblia Sagrada, porque cada um deles tem uma Bíblia em suas casas, Senhor. Se não tem, eles vão adquirir ou vão procurar no seu celular o aplicativo e abaixar, para poder estar lendo a palavra do Senhor, para poder estar em comunhão com o Senhor, para estar se rendendo ao Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer. Que todos esses familiares, esses homens que são cabeça de família, possam interagir com o Senhor Jesus Cristo, para que as suas famílias possam ir bem, para que eles tenham a vida eterna, para que eles possam receber a sua salvação, que eles possam aceitar Jesus como único, suficiente Salvador de suas vidas e Senhor de suas vidas. Que o Senhor toque no coração de cada um dessas vidas e eles sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor. E os crentes que estão nos assistindo, que sejam abençoados, recebam dupla honra, que eles possam conhecer o Senhor mais de perto, possam buscar o Senhor, receba essa revelação do alto, que a porta da revelação seja aberta e derramada sobre a vida deles, e o nome do Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o Evangelho aqui no Japão, nessa missão, para que vidas sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Repreendemos todo mal, repreendemos toda seta maligna, repreendemos todo espírito de confusão, toda a ira no meio das famílias, repreendemos, meu Pai, toda a doença,
vidas que se encontram no hospital, vidas que se encontram na UTI, vidas que foram desenganadas pelos médicos, pelos remédios, mas o Senhor é um Deus que faz milagre. O Senhor é um Deus que cura o câncer, o Senhor é um Deus que abre os olhos dos cegos, o Senhor é um Deus que levanta o paralítico, o Senhor é um Deus que ressuscita o morto, o Senhor é um Deus que faz coisas que os médicos não entendem, os cientistas não entendem, nós também não entendemos, mas o Senhor é um Deus que restaura. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que abraça, é o Deus que perdoa, é o Deus que tem misericórdia por todos nós. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós falamos ou dissemos que desagradou o teu coração, Senhor. Que todos sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que seja tocado pelas tuas mãos e pelo teu poder. Nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã maravilhosa, tremenda que o Senhor nos proporcionou, esse culto poderoso que o Senhor nos entregou, essa palavra poderosa que nós lemos e colocamos no nosso coração. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto nessa manhã que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que dê uma semana de vitória a todos vocês. Aleluia. Até quinta-feira às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.